Eu vou lhe dar a dica do Overleaf. É um software na web que você faz uso do LaTeX de forma colaborativa, ou seja, você e outras pessoas escrevem documentos simultaneamente e podem usar ferramentas colaborativas que esse software online permite fazer uso. Não recebo nenhum dinheiro da empresa, adoraria receber, mas é só porque eu acho esse software fantástico que eu venho aqui lhe dar dica. Afinal de contas, eu tenho uma playlist no qual eu dou dicas de como escrever documentos técnicos, de como criar documentos técnicos, de como conceber documentos técnicos. Coloco, inclusive, a playlist para essas dicas na descrição do vídeo. Aqui você acessa o Overleaf escrevendo www.overleaf.com. Você deve fazer um cadastro para você ter acesso ao software na web. Você faz o seu cadastro, eu fiz, por exemplo, o meu com o meu e-mail e depois que eu fizer o cadastro, que é muito simples, não vou lhe explicar como fazer isso, você faz o login. Vou fazer o login aqui. Ó. O login, eu já tenho minha senha, meu login e minha senha cadastradas aqui no meu web browser, basta eu entrar e ele me mostra o conjunto de projetos que eu tenho. Eu quero que você note que aqui eu tenho diversos projetos, vou até apagar esses aqui ó, e você vai ver que na verdade ele não apaga, ele bota numa pasta chamada trash. Confirma que eu quero jogar para o trash? Confirmo sim. E no final das contas tem uma pasta de projetos chamado trash e é aqui no trash que você pode aí sim apagar em definitivo esses documentos ou esses projetos. Ele chama de projetos, vamos chamar pelo nome que os proprietários do software da empresa que criou o software faz uso. Você pode arquivar seus projetos e quando você arquiva, somente você que é o proprietário tem acesso. As pessoas que contribuíram com os projetos, os chamados colaboradores, não fazem uso desses projetos. No final das contas, vamos criar um novo projeto. Aqui minha pasta de todos os projetos e aqui eu vou criar um novo para a gente fazer uma brincadeira. Eu posso criar um projeto completamente em branco ou posso criar um com exemplo. Eu vou criar um com exemplo que já vem com a ilustração. Aí esse aqui eu vou chamar de teste. Beleza, vamos ver ele criando. Pronto, ele criou. Eu quero que você note algo interessante. Aqui ó, ele já vem com um pequeno template, coisas escritas. E se estivesse em branco, na verdade, só não viria com esse texto, mas ele viria também com document class article ou artigo. No final das contas, você vai e faz alterações como se fosse o LaTeX. Lembre-se, a dica aqui é sobre o Overleaf, não é sobre o LaTeX. Você já deve saber o que é LaTeX, fazer uso dele. Aqui ó, seria onde ficam os seus diretórios, suas pastas, seus arquivos adicionais. E você vai colocando aqui, fazendo o upload dos seus arquivos, da mesma forma que você faz em seu computador. Eu vou lhe mostrar uma ferramenta que diferencia o Overleaf do uso do LaTeX no nosso computador. Eu vou lhe mostrar aqui que existe o recompile, que é a forma de compilação, on e off. Quando você está em off, você deve fazer a modificação no texto, vir aqui e pedir a recompilação. Aqui, quando você bota o on, isso é muito interessante, muito bom, eu vou escrever aqui uma equação, por exemplo, para você notar em tempo real a modificação. Eu vou escrever alfa é igual a beta, uma equação bem boba, mais 10. E você já percebe que simultaneamente ele já vai fazendo a compilação. Note que isso é um grande benefício quando você tem a colaboração dos documentos. Já é um benefício de cara mesmo que você esteja fazendo sozinho. Mas se você estiver fazendo uma sessão e uma outra pessoa fazendo uma outra sessão, obviamente que um precisa do texto do outro para poder fazer a conexão do texto, dos textos, melhor dizendo. Então, é muito interessante que aquilo que a pessoa esteja fazendo, você esteja acompanhando em tempo real. E como compartilhar documento com outras pessoas? Aqui tem o Share. O Share permite a você, o botão Share, colocar o e-mail do colaborador. A pessoa recebe esse e-mail e deve, obviamente, aceitar ser colaborador desse documento. Aqui a pessoa pode editar ou pode somente visualizar. Depois eu lhe digo a respeito dos pacotes que ele tem, quantas pessoas podem ser colaboradores e coisas mais, porque envolve também pagamento, caso você queira mais colaboradores. Joia, você escolhe o seu colaborador e coloca aqui e manda para compartilhar. Vou fechar que eu não vou contribuir nesse momento com ninguém. Outra coisa de bacana que ele tem, ele te ajuda a submeter os seus artigos para periódicos e congressos já estabelecidos que usam, obviamente, o LaTeX como ferramenta. O LaTeX ou o PDF como ferramenta. Em especial o LaTeX, que é a ênfase dele. Né? Por exemplo, I3E. Então você pode submeter por aqui. Ó. Ele já lhe dá uns pacotes que permitem esse tipo de submissão. Entre outros eventos e periódicos mais que ele já tem aqui ó, cadastrados. Veja se alguma coisa aqui lhe interessa. Outra coisa que ele tem de bacana, o histórico. Em vez de ficar fazendo backups periódicos,
que a gente faz quando a gente usa o LaTeX no nosso computador, você tem aqui o histórico da criação do documento, o histórico das grandes alterações do documento. Então, você pode voltar a versões prévias do documento, contando com o histórico, com o backup que ele mesmo faz. Aqui é uma ferramenta colaborativa muito importante, o chat, né? Aqui você pode conversar com outra pessoa que está contribuindo com você na escrita do documento, mandando uma mensagem para ele avisando que a figura não está com a resolução adequada, que ele deve fazer mais rápido, ou que ele está, ou parabéns, você está fazendo muito rápido, está muito bom isso aí. Joia, assim segue a vida, né? Aqui eu vou tirar esses itens e voltar aqui ao LaTeX. Outra coisa excelente que ele tem, que para quem faz uso do Lex ou do Scientific Word, e que às vezes exatamente usa o Lex do Scientific Word pela aparência que ele permite a você escrever e já se parece com o texto final, essa ferramenta aqui é muito interessante. É quando você vem aqui, sai do formato source, que seria a fonte, né, para rich text, que é texto rico, texto rico, seria exatamente isso aí. A aparência na qual você escreve já é similar àquilo que vai saindo. Ó, note aqui, ó, se eu quiser escrever uma nova seção, vou escrever uma nova seção aqui, ó, barra section desenvolvimento. Note que aqui no lado esquerdo ele já permite a você fazer uso da ferramenta seção sem ter aquele barra section, porque no fim das contas, quando o código fonte está explicitado, causa confusão até para encontrar os itens. E aqui à direita, no formato em PDF, você vê diretamente aquilo que você de fato vai imprimir, aquilo que você vai submeter, a obra, enfim, em PDF. Note a diferença do Rich Text para o Source. Outra coisa que eu vou lhe mostrar aqui no Rich Text, texto rico. Ele permite a você também fazer alterações de negrito, outras coisas mais, colocar itens, equações de forma mais simples e assim vai. No final das contas, o Rich Text quase não sai, né? É muito interessante. O Source também é a forma habitual que a gente faz uso no LaTeX. Outra coisa que você tem que ficar de olho é esse botão aqui de menu. Ele dá opções de configuração. Por exemplo, você pode sincronizar esse conteúdo não com o arquivo que esteja no Overleaf, mas sim que esteja no Dropbox. Essa faz parte da versão paga, que seja, mas você tem a possibilidade, entre outras configurações mais que você pode fazer do próprio LaTeX, clicando nesse menu. Outro botão que você deve ficar de olho, que é muito importante, é esse aqui, para retornar para os projetos. Muitas vezes a gente se perde e quer voltar para os projetos, a gente deve ter simplesmente esse botão. Beleza. Aqui eu lhe mostrei as dicas básicas do Overleaf. Só que você precisa saber que nem tudo isso aqui é de graça, melhor dizendo. Como parte das ferramentas não é de graça, eu tenho que mostrar também as diferenças entre elas. O pacote pessoal é livre e você faz uso com um colaborador por documento, ou seja, você criou um projeto, desculpe usar o nome que ele usa, projeto, você pode convidar uma pessoa para contribuir com você naquele projeto e ter acesso àquelas ferramentas de colaboração. Caso você tenha esse outro pacote de colaborador, você paga um certo valor e tem direito a mais itens. No profissional, há mais itens ainda. Que itens são esses? Estão aqui listados. Você pode escolher qualquer um desses pacotes. Especificamente nessa época de 2020, que nós estamos tendo isolamento social por causa de um problema de saúde, esse software Overleaf permitiu que as pessoas fizessem a evolução do pacote de pessoal para profissional de forma gratuita, obviamente por tempo limitado, e alguma hora, depois que passar esse período, eles vão voltar a cobrar. Mas no final das contas, se você está nessa época, verifique se você pode fazer uso desse pacote profissional gratuitamente ainda. Acho que essas dicas eram o que eu tinha para hoje. Aguardo você na próxima dica sobre escrita de documentos e veja na minha playlist sobre escrita de documentos, que está na descrição do vídeo, outras dicas de LaTeX, entre outras coisas mais. Aguardo você nos próximos vídeos.